Vamos para a nossa próxima conversa. Eu estou recebendo comentários tão legais, pessoal. Continuem mandando, tá? Eu não sei se vou ter tempo de ler. Deixa eu ver aqui, pegar rapidinho alguns. O Paulo Eduardo está com a gente, Flávio Roca, Noeli Gomes, Amorim da Praia Grande, Yara Souza da Bahia, Neuza Faria, Mauro Bernardi do Santo André. Todo mundo por aqui mandando comentários muito interessantes. Muito bacana ler vocês aqui, tá bom? Deixa eu pegar aqui minhas informações para a nossa próxima conversa. É uma dica de leitura agora. O livro Escravidão na Amazônia. São mais de 800 depoimentos de trabalhadores resgatados ou fugitivos de fazendas no sul do Pará. São relatos colhidos por defensores dos direitos humanos, e isso por durante quase 40 anos. Quem traz os detalhes para a gente é um dos autores, o padre e professor Ricardo Rezende. Ricardo, um prazer te receber, tudo bem? Thalita, um prazer estar aqui, um prazer estar na TVT, né? E vim tratar aqui de um livro novo, né, que acabamos de lançar, vocês mostraram há pouco, né, e escrito pela Adônia Antunes Prado, Rafael Franca Palmeira e por mim, né, que estive naquela região durante 20 anos, e lá com a Comissão Pastoral da Terra nós começamos a recolher depoimentos, né, eu cheguei lá em 77, mas eu consegui recuperar documentos de 1972, que eram depoimentos de gente que tinha escapado de fazendas. E aí foi crescendo esse acervo de depoimentos, né? Muitos eram fugitivos, a grande maioria, na fase inicial, só a partir de 95 que alguns começaram a ser resgatados, aí foi muito importante o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, e esse trabalho continuou. E além, primeiro era a nossa equipe lá de Conceição do Araguaia, depois teve equipe do Tocantins, que andou pegando, depois Marabá, e então houve um aumento grande de depoimentos, né? E, finalmente, quando nós começamos a trabalhar esse livro, nós tínhamos 839 depoimentos de 1.262 pessoas. Porque o mesmo depoimento podia ter mais de uma pessoa falando. E o que tem de novidade? Sim, pois não. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que chegou em 77 naquela região, né? Quando você se deu conta de que esses depoimentos configuravam um problema do caráter de trabalho escravo? Então, nós começamos, a minha equipe, né, começou a identificar imediatamente como trabalho escravo. Mas quando eu vinha aqui ao sudeste do Brasil, eu era recebido com muito estranhamento. Aí teve um ano que a gente ficou em dúvida. Como é que nós vamos caracterizar essa categoria? Porque houve uma abolição da escravatura em 1888 e a gente está falando de escravidão. Então, é ou não é escravidão? Então, o que é? É uma prisão ilegal? É porque havia coerção. Os trabalhadores eram levados para a região, era um sistema com grandes empreiteiros a serviço de grandes empresas, inclusive multinacionais. Então, essas grandes empresas aliciavam pistoleiros que se transformavam em empreiteiras, e um Abilão, um Chicó, um Adão Modesto, esses grupos podiam ter, trabalhando consigo, 60 subgatos, e esses subgatos tinham outros 60 gatinhos. Era uma grande estrutura que movia polícia, gente para aliciar em diversos estados as pessoas, transportar essas pessoas até Conceição do Araguaia, e de lá, às vezes, ir de avião até as fazendas. E a gente percebia que as pessoas, para sair, tinham que fugir. Então, a gente compreendia como trabalho escravo, mas a sociedade não compreendia. A gente era, principalmente a academia, não entendia como é que se podia chamar de escravo se havia uma abolição da escravatura. Mas depois nós peitamos, nós falamos, não é assim, porque não é o fato de ter uma lei que proíbe, não quer dizer que o crime deixe de existir, né? E depois, nós não estamos falando da escravidão africana, nós estamos falando de uma escravidão ilegal no século XX, no século XXI, depois a gente continuou usando a categoria. Essa categoria que era questionada, antes da universidade, ela já era utilizada, né? O Euclides da Cunha utilizou ela nos anos 20, né? Dizia que o seringueiro trabalhava para ser escravo. No século XIX, o Tomás Davates, um
um suíço que foi para a fazenda do senador Vergueiro, ele dizia que a situação deles era de escravização, e pior do que a dos escravos legais, os africanos, porque o preço de um colono suíço era muito menor do que o preço de um africano. O africano tinha sido comprado e o suíço tinha sido aliciado. Então, se ele morresse, não era um problema, não era um prejuízo para o senador Vergueiro. Mas se um negro morresse, era um prejuízo. Então, a categoria na literatura testemunhal e no romance, muitos romances também dos anos 30, 40, 50, já utilizavam a categoria. E um grande poeta e bispo, que é o Pedro Casaldáliga, em 1972, lá no Mato Grosso, na prelazia de São Félix do Araguaia, ele fez um documento em que ele usou também a categoria trabalho escravo. Então, a gente peitou. E acabou sendo uma categoria vencedora, né? Posteriormente, em 1991, o então embaixador brasileiro na ONU, quando a gente fez uma denúncia, eu estive lá fazendo denúncia, ele foi ministro depois de Relações Exteriores do Lula, o Celso Amorim. O Celso Amorim, ele, quando eu fiz a denúncia na ONU, no plenário em Genebra, dizendo, olha, tem trabalho escravo no Brasil, tem assassinato no campo, ele era embaixador, representava o Brasil, e ele foi para o plenário dizer, é verdade, eu não nego o que o padre Ricardo está falando. Então, foi provavelmente a primeira vez que uma autoridade pública brasileira, na esfera internacional, disse tem trabalho escravo. Isso foi provavelmente a primeira vez que, na instância maior, que é a ONU, foi reconhecido pelo governo brasileiro. Em 95, foi a primeira vez que um presidente reconhece. Então, Fernando Henrique Cardoso, numa entrevista radiofônica, ele diz, tem trabalho escravo no Brasil, agradecemos à Comissão Pastoral da Terra porque denuncia, e que distingue a escravidão antiga, a escravidão legal da atual, é que atualmente o escravizado não sabe quem é seu dono. Antigamente sabia, né? Porque o seu dono tinha um título de propriedade, hoje não tem. Então, há uma mudança, né? Hoje o Papa Francisco utiliza a categoria trabalho escravo, a imprensa, né, utiliza cada vez com maior frequência, e a própria Constituição brasileira hoje tem a categoria trabalho escravo. E o Código Penal brasileiro, que tem a categoria análoga de escravo desde 1940. Então, hoje é um crime reconhecido, tem política pública, e neste livro, Thalita, a gente dividiu o livro em algumas partes, eu acho que é interessante ver isso, né? A gente tem uma introdução e depois a gente coloca um capítulo, que é o primeiro capítulo, que é o que dizem os que colheram depoimentos. Nós fomos atrás, né? O Rafael fez uma viagem com esse objetivo, a professora Dônia também, para conversar com o pessoal da Comissão Pastoral da Terra de Marabá, com o pessoal do Tocantins, né? O Frei Xavier, com a Aninha, né? Nós também falamos com a Aninha, que mora em Xinguara, da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, e com o pessoal de Açailândia. Tem um Centro de Defesa da Vida de Açailândia, que também recolhe pessoas e pega depoimentos de fugitivos ou resgatados do trabalho escravo. E aí a gente, então, queria saber qual foi a emoção, qual foi o objetivo, como é que essas pessoas colheram o depoimento. Então, a gente inicia dando a voz para o personagem que colhe o depoimento, para a gente compreender como é que esses depoimentos foram colhidos e que emoção havia atrás, que objetivo havia atrás. Em seguida, a gente então começa o capítulo 2, e o capítulo 2 se chama Tempos Sombrios e o Comércio Perigoso de Gente, que é o período da ditadura, que vai de 1972 a 1984. Que é o período onde nós não podíamos contar com política pública nenhuma, não podíamos contar nem com juízes, nem com procuradores, não podíamos contar com os auditores fiscais do trabalho, não podíamos contar com a polícia. Então, era um período tenebroso para os que denunciavam e para as vítimas, né? O terceiro capítulo é Esperanças Frustradas, que vai do Sarney, 1985, a 1994,
que é o Itamar Franco. Então, é um período que nós tínhamos uma expectativa de que haveria política pública, que o Estado enfrentaria o problema, mas não enfrentou. Então, foi um período difícil, né, esse período, até 94. Depois tem um terceiro, o capítulo 4, que é o terceiro período que nós estudamos, que é o período do Fernando Henrique Cardoso, né, que é de 95 a 2002. É o período em que o Fernando Henrique Cardoso reconheceu o crime, criou o Grupo Especial de Fiscalização Móvel. E o quarto período é o capítulo 5º, Combater ou Erradicar o Trabalho Escravo, que foi de 2003 a 2010, que é o período Lula. Então, no período Lula, nós temos uma continuação do que estava havendo no Fernando Henrique Cardoso, mas se ampliando. Por exemplo, havia uma proposta da Organização dos Estados Americanos para o governo brasileiro fazer um acordo amigável com uma pessoa que era sobrevivente do trabalho escravo. É o caso do José Pereira, da Fazenda Espírito Santo. Fernando Henrique Cardoso não fez, mas preparou esse processo, e finalmente, quando o Lula assumiu, a primeira coisa que ele fez foi assumir um compromisso de pagar a vítima e promulgar o primeiro Plano Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, pressionar para que fosse mudado o texto do artigo 149, que não era muito claro, né, e aprovar a PEC, o Projeto de Emenda Constitucional de Trabalho Escravo. Então, ele fez uma política pública, e a ideia era uma política pública que não fosse de governo, mas de Estado. Então, envolveu diversas personalidades nessa história. O Nilmário foi importante, o Paulo Vanucci, né, foi extremamente importante. É interessante que o livro, então, não traz só os relatos, mas esse histórico do que foi transformar esse combate ao trabalho escravo numa política pública, conforme você conta aqui, relata aqui pra gente. Deixa eu dar o site para o pessoal que se interessar. Olha, a editora é a Mauad. Deixa eu pegar aqui, mauad.com.br, está disponível lá o livro. É um tema que a gente tem que tratar sempre, porque tem muita gente que se questiona, né? Mas trabalho escravo, agora no século XXI, tá aí, são esses os relatos, essa é uma discussão que continua muito presente na sociedade até hoje. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, Ricardo, e fica o convite para todos conhecerem, então, o livro Trabalho Escravo na Amazônia, né? E para que possa, de fato, a escravidão na Amazônia, para que as pessoas realmente possam ter contato com o que é, o que foi, e continua sendo o trabalho escravo aqui no Brasil. Muito obrigada, Ricardo. Então, Thalita, mas o filé mignon do livro, a parte principal, é dar a palavra à vítima. Então, claro, daquelas 838 depoimentos, né, relatos, a gente então resolveu fazer uma seleção e publicar uma parte, porque se publicasse tudo, seria um livro de 2.000 páginas, coisa assim. Então, a gente, para fazer um livro que pudesse ser lido, a gente selecionou depoimentos, mas a parte substantiva do livro são os depoimentos. E nos depoimentos você tem as emoções, né? E as formas como se colhe depoimento. Então, um lavrador que buscava casa paroquial, buscava Comissão Pastoral da Terra, buscava alguém da Igreja Católica em geral, para dizer, olha, eu estou sendo perseguido, eu estou fugindo de uma fazenda, e o agente pastoral, então, ele preocupado para não se perder a memória dessas histórias, porque são memórias fundamentais. E segundo, para se proteger, porque nós faríamos denúncia, e as denúncias nós podíamos ser processados, era ditadura, podíamos ser presos, nós éramos considerados comunistas, terroristas, era uma situação difícil, não era brincadeira. Então a gente falou, nós temos que falar a partir de documentos. Então a gente pegava o depoimento, o trabalhador muitas vezes era analfabeto, ele colocava o dedo, né? Colocava o dedo, e alguém assinava como testemunha, ou, dependendo da gravidade, se tinha muita informação de assassinato, a gente levava no cartório e reconhecia a firma ou reconhecia a digital do trabalhador, para dar uma certa respeitabilidade. Em alguns casos, a gente buscava outros municípios fora da região, até do estado, e levava o trabalhador para prestar um depoimento público, no cartório, porque nós não tínhamos fé, nós éramos
né, as autoridades nos consideravam pessoas perigosas, né? Nós não tínhamos nenhuma credibilidade, nossa palavra não tinha valor. Então a gente foi juntando documento de coisas terríveis. Né? E a primeira forma de coleta de depoimento era o seguinte: deixar o trabalhador falar o que ele quisesse. Aí o lavrador contava que estava em casa, alguém foi na casa dele, né, convidou ele para trabalhar, ia ganhar muito dinheiro e tal, e ele então se deslocava de caminhão ou de ônibus, depois vai se deslocar também por trem, né, quando a Vale do Rio Doce instala aquela ferrovia, e ele vai então ao Pará, e no Pará ele ia para uma fazenda, às vezes sem saber o nome da fazenda, sem saber o município, ele só sabia o primeiro nome do gato, né? Abilão, Chicô, Adão Modesto, né? Luiz Bang Bang, ele sabia só um apelido, um nome do gato, né? E ele era submetido a uma situação que ele tinha uma dívida, a dívida do transporte, a dívida da comida na viagem, a dívida da hospedagem, e ele não podia sair da fazenda sem pagar. Então mas a gente se surpreendeu porque o autor dos crimes não era, né, o fazendeiro de chapéu espora, bruto, rústico, sem informação. Nós estávamos lidando com pessoas bem informadas, com grupos empresariais importantes, brasileiros ou estrangeiros, do capital financeiro ao capital industrial. Então, era algo grave. A gente estava mexendo com alguma coisa que tinha importância e que teria consequências. E isso não podia ser esquecido. Né? Eu lembro, e a gente cita isso, a ex-presidente do Chile, né, ela fala que uma ferida para sarar, ela precisa ser lavada. Né? Então, a Michelle Bachelet, ela diz isso. Né? Ela fala: uma herida, se está súcia, não se cura. Então, se está suja, uma ferida não se cura. Então, nós temos que guardar isso. É muito importante. A gente, então, xerocava, mandava escondido para Belém, para a CPT de Belém, mandava para Goiânia, porque se houvesse um ataque, se incendiassem nossas documentações, a gente precisava ter cópia daquela documentação. E então, em Conceição do Araguaia, a gente fazia no estilo etnográfico. Né? O trabalhador falava, contando, teve febre, apanhou, aconteceu isso, teve aquilo outro, teve medo da onça, da cobra, dormia na rede, descrevia tudo. Mas depois, quando apareceu advogado também colhendo depoimento, por exemplo, em Marabá, aí o jeito muda um pouco. É assim, o depoente disse, o depoente falou, então é o jeito mais jurídico de coletar informação. Então, é o segundo modo. O terceiro modo foi quando foi criado o grupo móvel e, aos poucos, o aparelho de Estado estava funcionando. Então, era possível avisar as autoridades e ter uma fiscalização. Então, aí o modo é coletar informação cuidando de que a autoridade conseguisse achar o local onde se dava o crime. Então, ela descrever a trajetória. Então, você andou quantos quilômetros? Encontrou, tinha uma porteira do lado direito. Aí você entrou, entrei na porteira. Tinha alguma coisa que identificava? Tinha uma árvore assim, assada, aí uma casa, e depois andamos tantos metros, depois à esquerda. Então, havia uma descrição que era necessária para a autoridade ir. E, às vezes, o trabalhador ia junto com a autoridade, com um capuz na cabeça e tal. Então, assim, um grupo fantástico de mulheres corajosas, que eram auditoras fiscais, depois acompanhadas também pelo Ministério Público. Esse grupo entrava nas fazendas, né? Podia ser problema, aí a Polícia Federal começou a ir junto, e figuras incríveis, né? Pessoas maravilhosas, pela seriedade. Nós que estávamos habituados com a omissão das autoridades, a partir de 95, a gente via como é que tinham auditores sérios, honestos, cuidadosos. Agora, e os auditores anteriores, por que não faziam nada? A gente pensa o seguinte: pode ter muitas razões. Uma razão, faltava consciência do crime. Outra, o medo, porque eram auditores que moravam na região e podiam ser mortos. Né? Ou relações de parentesco e amizade. Mas quando foi feito o grupo móvel, e assim, por exemplo, um auditor do Rio de Janeiro ao Pará, e um auditor de Minas Gerais para o Maranhão. Entende? Então, o fato do auditor ser distante da região, sem avisar
as autoridades locais, ele fazia o flagrante. Mas tinha um problema, libertava, encontrava o trabalho escravo, libertava, mas se voltasse 6 meses depois, encontrava a mesma unidade de produção cometendo o mesmo crime. E aí, Ricardo, quero agradecer muito a sua conversa. Muito obrigada pelo relato que você traz aqui para a gente. Inclusive, todos os detalhes, eu quero avisar o pessoal, está no livro A Escravidão na Amazônia, mas eu preciso ir para o nosso próximo entrevistado, senão não vou sobrar tempo para ele, viu? Muito obrigada, Ricardo. Uma boa tarde para você. Desculpa a gente volta a se muito. falar, viu? Imagina, os detalhes são muito interessantes, é um processo que a gente precisa ter conhecimento para isso, para conseguir continuar lutando contra essa situação. Muito obrigada, um abraço para você, viu? Até uma próxima.